Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Morando em Portugal. E eu tenho uma coisa para contar para vocês. Será que existe esposa troféu em Portugal? Se você brasileira que vem com essa intenção, esquece. Você vai ter que trabalhar. E outra coisa, se você não me conhece, eu me chamo Simone, uma manauara vivendo experiências reais aqui em Portugal. E nesse canal eu compartilho um pouco da nossa experiência. Eu digo nossa porque é minha e da minha família. Enfim. Mas vamos ao tema do vídeo, que é: será que existe esposa troféu aqui em Portugal? Não, gente, não existe. Por quê? Primeiro, que é uma necessidade. Segundo, as mulheres, elas têm que contribuir, assim como os homens, elas têm que contribuir para a segurança social, senão elas não têm direito a nada. Elas têm que fazer desconto, que no Brasil é o INSS. E uma coisa que eu observei, convivendo com as portuguesas, as imigrantes, porque aqui a gente conhece não só as portuguesas, aqui tem angolana, tem mulheres do Nepal, tem de quase todas as nacionalidades, ucraniana. Então, o que eu convivendo com essas mulheres, eu pude observar que elas são muito determinadas, guerreiras, esforçadas. Gente, elas são mulheres assim de raça, são muito raçudas. Então, elas fazem de tudo. Eu já trabalhei em alguns lugares que eu pude ver, elas não fazem corpo mole, você não vê mulher corpo mole aqui. Se é para fazer, elas fazem, e elas fazem bem feito. Assim, algumas ali, as suas exceções, que eu vi que algumas enrolam, mas não são as portuguesas. Quer dizer, tem ali também algumas. Conheci uma ou duas, mas assim, elas são muito guerreiras mesmo. E em relação a carta de condução, todas elas têm. Eu acho que eu não conheci uma portuguesa que não tenha carta de condução. E outra coisa, gente, aqui a maioria das portuguesas e também das imigrantes, elas trabalham em dois empregos. Sim, meus amores, elas trabalham em dois empregos. Assim, todas que eu trabalhei, sério, sem exceção, elas tinham dois empregos. Aí você fala assim: ah, mas elas não são mães, elas não são dona de casa, elas não são do lar. E como é que é quando nasce uma criança? Vamos lá, vamos do começo. Engravidou, tá? Elas engravidaram, saíram de licença para ter o bebê. Quando o bebê nasceu o bebê, elas ficam ali aquele tempo em casa, que é lei, e depois elas têm que retornar ao trabalho. E aí é quando você tem que deixar numa creche, num berçário, e você retorna ao seu ritmo de trabalho, mas você sai 1 hora mais cedo por conta da amamentação. Se você precisar ficar em casa, que seu filho adoeceu, você vai ficar em casa, normal, nada te impede, você vai ficar em casa, vai cuidar da criança, apresenta o atestado, um comprovativo do motivo que não vai, você não vai trabalhar, e aí vai ser descontado no seu salário, na mesma. Aqui o atestado médico, ele não te isenta de nada. Ele é só algo que vai justificar a sua falta. Vai ser descontado no seu salário na mesma. Gente, tá caindo um tempo lá fora, um temporal de chuva, água. Então, se vocês escutarem aí um barulhinho de chuva, aí é para relaxar. Mas enfim, gente, voltando ao nosso assunto. No caso das imigrantes que engravidam aqui, como é que acontece? Teve caso que a mulher abandonou o trabalho, pediu para sair, ficou em casa para cuidar da criança, porque é muito difícil para uma mãe deixar a criança na creche, porque é muito pequeno, adoece. Então, tem muitas que preferem elas mesmas cuidar, isso no caso das imigrantes. Teve caso de pessoas que eu conheço que não voltaram a trabalhar, ficaram em casa 1, 2 anos, e no ato que foram renovar, isso é muito importante, quando foi renovar o título de residência, a autorização de residência, eles não renovaram. Por quê? Porque você não estava contribuindo com a segurança social, você não estava gerando receita para o país. Então, eles não renovam. Não foi renovado a autorização de residência, ela teve que entrar com recurso. E aí, fica a dica, gente. Para você que pretende vir construir família, porque na maioria dos imigrantes que vêm para cá, vem com a intenção de trabalhar, mas no meio do caminho você vem com seu parceiro. Acontece de você engravidar. E aí você não quer
deixar no berçário. Você opta por ficar em casa cuidando. E aí é onde você se quebra, porque quando você for renovar a sua autorização, o seu visto, eles não vão renovar, porque você está aqui no país e não está contribuindo. Essa é a realidade. Então já fica aí a dica para você. Bom, vocês viram que o barulho da chuva passou, né? É assim, é chuva relâmpago. Vem, dá-lhe água e do nada para. É isso, gente. Espero que eu tenha ajudado ou esclarecido ou gerado mais dúvidas em vocês. Mas eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Já segue a gente para mais. Segue aí o canal.